Gente, hoje a gente tem a nossa o quê? Retrospectiva da graça. Meu Deus, a gente espera muito por esse momento. É um momento muito, muito maravilhoso que a gente tem. E eu acho que, não sei se todo mundo aqui sabe o que é retrospectiva da graça, né? Mas para quem não sabe o que é uma retrospectiva da graça, é um culto que a gente faz no final do ano, geralmente um antes do Natal, algo assim. E a gente faz um vale a pena ver de novo das palavras que nos impactaram durante o ano. Na verdade, se a gente fosse falar das palavras que mais nos impactaram, a gente falaria de todas. Mas como a gente não tem tempo para isso, a gente mandou lá no grupo da igreja, a gente mandou um link para que vocês votassem naquela que mais te impactou. Amém? E aí a gente está hoje aqui, a gente vai fazer esse resuminho, cada um aqui vai falar de uma palavra. Cada um vai falar da palavra de alguém, né? Por exemplo, o Mendes vai falar sobre a palavra que eu preguei, que vocês escolheram. Então, a gente não vê a hora desse momento. Amém? Então, gente, não vamos mais nos delongar. Quais serão as palavras que vocês escolheram, né? Então, as palavras escolhidas foram extremamente amados, da nossa querida Cherise. Eu vou ter a honra de estar falando um pouquinho sobre ela. Depois a gente teve Deus quer ser um pai para você, legal, do Mendes. E o JP vai estar tendo a honra de falar um pouquinho sobre ela. A terceira palavra, o que a graça fez com a gente, que foi minha palavra. E o Mendes vai estar tendo a honra de falar sobre ela. É uma honra para você falar sobre a minha palavra mesmo. Gente, é brincadeira, tá? Quarta palavra, a minha parte eu já fiz, graças a Deus, do JP. E o Ray vai estar tendo a honra de falar sobre essa palavra. E a quinta e última palavra é maduros demais para voltar atrás, do Ray. E a Cherise vai estar tendo a honra de falar um pouquinho sobre ela. Amém? Vocês gostaram? Amém. Então, gente, para começar, a primeira palavra é a palavra da Cherise. Extremamente amados, que nos tocou grandemente. Eu não sei quem daqui teve a oportunidade de ouvir essa palavra. Mas se você não teve, agora que não vai dar para eu falar, né, tudo que a gente experienciou naquela noite, porque foi um mover do Espírito maravilhoso. Mas depois assistam lá no YouTube, Extremamente Amados, parte 1, né? E, gente, a gente vai seguir uma sequência. E por que Extremamente Amados foi a primeira palavra? Porque não tem como a gente falar sobre nenhum desses outros temas se a gente não entender, receber revelação da parte de Deus do quão amados nós somos. Tudo parte desse princípio. Então, eu coloquei aqui, né? Não tem como eu entender que Deus é o meu Pai se eu não entender que Ele me ama. Não tem como eu entender o que a graça fez com a gente e o que a graça representa se eu não entender e não tiver revelação do quanto Ele me ama. Não tem como eu ter fé, JP, como você falou na sua palavra, e descansar nele se eu não confio no amor dele por mim. Não tem como eu deixar a lei, a escravidão, para viver uma vida de filho amado incondicionalmente se eu não entender. Né? Como Paulo falou lá em Gálatas, vocês deixaram de ser guardiões, de ter alguém ali te mostrando o que fazer, o seu tutor, para que você possa agora ser maduro e entender que você tem o Espírito de Deus, que agora você se tornou filho. Então, tudo isso, gente, não tem como a gente entender ou viver se a gente não tem uma revelação da graça. Se a gente não tem uma revelação do amor de Deus por nós. E uma coisa bem interessante que a Cherise falou no começo da palavra dela, ela falou assim, se você acha que você conhece o amor de Deus,
se você sabe o quanto que Deus te ama, é porque você provavelmente ainda não teve um encontro com o amor de Deus. Porque não tem como a gente conseguir entender esse amor. Porque o amor de Deus, ele não tem limite. Ele não consegue ser parado. Ele não consegue ser medido, o amor de Deus. Então, gente, só realmente o Espírito Santo de Deus, através de uma revelação, quando a gente se abre para entender o que é esse amor, só quando a gente se abre e o Espírito Santo te revela o quanto você é amado. Então, não é algo que você tem capacidade de entender com sua mente intelectual. Né? Então, a gente precisa realmente buscar essa revelação através do Espírito, do amor dele. E eu acredito que, talvez, quando nós estivermos no céu, a gente entenda esse amor. Não sei, talvez. Porque é um amor muito, muito grande. Amém? E a Cherise trouxe Gálatas 1, 5 e 6. Eu pedi para passar aí para a gente. Gálatas 1, 5 e 6, que diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. O que essa palavra está falando para a gente? Todo mundo aqui sabe o que é circuncisão e incircuncisão? Né? Era algo que era feito naquela época da lei e que era como uma doutrina religiosa. Então, Paulo está falando assim, gente, olha, agora na nova aliança, agora que Jesus chegou, agora que Jesus ressuscitou, tudo mudou. Agora, a religiosidade não tem mais efeito. O que tem efeito agora é a fé. Porque na lei você fazia, você recebia. Ou seja, você precisa ter fé para fazer e receber? Não. Você precisa ter fé para receber algo que não é você quem fez, mas é Jesus quem fez. Através da revelação do amor dele por nós. A nossa fé, a sua fé, ela funciona genuinamente quando você sabe que Jesus te ama. Porque tudo que ele dá porque ele te ama. Tem uma música do Brandon Lake que ele fala assim: ele nos cura porque ele nos ama. Gente, todos os milagres que a gente vive, tudo que a gente vive na nossa vida, quando a nossa fé é exercida, é porque a gente entendeu que ele nos ama. Então, todo o ataque do inimigo contra as nossas vidas e contra a nossa fé, a sua fé, é para de alguma forma te fazer duvidar que Deus te ama. Porque se você duvida que ele te ama incondicionalmente, você começa a duvidar da palavra dele. Você começa a duvidar do que diz a palavra. Você começa a duvidar de que nada te faltará. Você entende isso? Porque se você não tem uma revelação do amor de Deus, você não consegue descansar. Porque você não está confiando nesse amor, que ele cuida de você. Quando você começa a ter uma revelação do amor dele, você sabe, Deus cuida de mim. Deus cuida da minha família. Eu posso estar passando por um momento difícil, mas eu sei que ele vai me prover. Ele não vai me deixar faltar. Por quê? Porque ele me ama. Então, tudo, a nossa fé, ela é exercida no seu potencial máximo, na sua forma mais genuína, quando eu entendo que ele me ama. Amém, gente? Tá claro isso? Por isso que o nosso foco principal aqui é buscar esse entendimento de que qual é esse amor, Jesus? Me revela, Espírito Santo. Porque quando você entende isso, você passa a viver milagres. Você passa a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Amém? E eu estou encerrando já para o pessoal comentar aqui. Mas uma coisa muito legal que a Cherise finalizou na palavra dela foi encorajando a gente a deixar de lado a religiosidade de que Deus é aquele Deus que está constantemente bravo com a gente. E saber que Jesus recebeu a fúria, toda a ira de Deus para que nós tivéssemos paz com Deus. Você nos incentivou a abrirmos o nosso coração para termos Ele como um pai, daqui a pouco o JP vai falar, e da gente desistir desse perfeccionismo que a religiosidade
busca de nós e a gente não consegue ser a gente com Deus e a gente não consegue receber o amor dele também. Amém? Você pode ser você. Por causa de Jesus, você pode ser você e receber o amor do Pai. Amém? Amém? Eu queria saber, dentro disso que a gente falou aqui, resumidamente, da palavra da Cherise, se vocês têm algo a acrescentar, algo que tocou o coração de vocês também, como tocou o meu. Cara, eu acabei de ter um revelamento. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas a identidade de Deus é amor. Deus é amor. E quando a gente entende quanto nós somos amados, a gente acessa a nossa identidade. Nós somos amados, cara. E a parte desse princípio, que Deus nos ama, Ele é o nosso Pai, e aí a partir daí, a gente tem uma força sobrenatural, porque o amor de Deus, ele é um poder, maior poder do universo, cara. Deus é onipotente, né? Então ele tem um poder e esse poder flui através do amor. Quando a gente descobre a nossa identidade, que Deus é amor, que nós somos amados, cara, tudo muda, né? É isso aí. Amém. Eu tive um revelamento aqui. Não, eu acho interessante na palavra, aqui em Gálatas, ele fala que, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Eu acho legal que ele inicia a frase descrevendo bem, em Cristo Jesus. Isso. Então é assim, eu estou em Cristo Jesus? Eu estou em Cristo Jesus. Quando ele fala de circuncisão e incircuncisão, ele está falando de lei, ele está falando de mandamentos, ele está falando do que a lei judaica obrigava, pedia que os homens fossem circuncidados. Então, em primeiro lugar, ele coloca a minha posição, a minha identidade. Qual que é a minha posição? Minha posição é em Cristo. Então, a partir do momento que eu estou em Cristo, a lei não tem mais significância nenhuma para mim, né? Então, eu preciso primeiro me posicionar. E se eu me posiciono em Cristo, todo o restante, tudo aquilo em que a lei traz para a gente, todo aquele peso, e não só a lei como a necessidade de cumprir, mas o peso que a lei traz para a gente, de se achar insuficiente. Por que eu me acho insuficiente? Porque eu não consigo cumprir aquilo que a lei coloca para mim que eu tenho que cumprir. Então, quando eu descarto isso, eu tiro de mim o peso de não conseguir cumprir. Então, se eu estou em Cristo, tanto a lei, a necessidade de cumprir, quanto tudo aquilo que ela me acarreta, o meu sentimento de menos-valia, a minha dúvida do amor de Cristo por mim, do amor de Deus por mim, todo esse sentimento, todas as consequências disso, elas desaparecem. Amém. Então, eu me posiciono em Cristo e a partir daí, pronto. Aí a gente segue. Aí eu entendo o amor dele por mim e a gente segue e cara, não é só... Às vezes a gente fala muito sobre lei. A gente fala muito sobre a necessidade de entender que a gente está numa nova aliança, que a lei não se aplica para a gente e tal. Mas às vezes a gente esquece das consequências. Então, às vezes eu aceito, ok, eu não preciso mais cumprir, eu não preciso saber os 613 mandamentos e cumpri-los. Mas e a consequência disso? Cara, se eu não preciso cumprir mandamento, por que eu estou sentindo que eu sou insuficiente? Eu sou insuficiente, é por isso que Cristo morreu por mim. Ele é a minha suficiência. Então, se Ele é a minha suficiência, eu estou em Cristo, todo o restante não tem mais significado nenhum. É só a fé. E aí ele conclui ainda falando. É a fé que atua pelo quê? Pelo amor. Pelo amor. Né? Pelo amor dele por nós. A minha fé atua através do amor que ele tem por nós, através da proximidade, através... Pô, ele é meu pai, né? Amém. Amém. É isso aí. A nossa segunda palavra é Deus quer ser um pai para você. Quem se lembra dessa palavra aqui? Foi muito maravilhosa, né? Então, vamos fazer um recap aqui e o JP vai... Isso aí. Vou tentar fazer um recap rápido. A palavra foi rápida, então muito obrigado, Mendes, por isso. Facilitou. Isso facilitou. Mas eu lembro, e eu, relembrando a palavra, reassistindo a palavra e tal, o Mendes começou a palavra falando sobre a família dele, falando sobre o pai dele. Eu fiz questão de lembrar aqui André e Roberto Mendes. E eu quero, assim como você honrou os seus pais no dia, eu quero honrá-los também, porque foi através dos seus pais e da criação deles que você chegou pra gente, cara. Do jeito que tá aqui, e a gente tá aqui falando sobre a sua palavra, mano. É Valeu, verdade. obrigadão. É isso aí. Muito obrigado, dona Andréia, seu Roberto Mendes. Então, estamos aqui honrando vocês mais uma vez. Ele trouxe pra gente uma série de estatísticas que trazem pra gente, eu achei muito legal a maneira como ele colocou isso, porque traz pra gente uma noção
já do que é uma vida afastada do pai natural. Então, citou uma série de estatísticas sobre tiroteios em escolas, sobre aqueles school shootings. Uma galera, um percentual altíssimo daquele pessoal cresceu afastado dos pais. Pessoas que vivem em situação de rua, essas pessoas, um percentual altíssimo dessas pessoas cresceu afastado dos pais e tal. Então, existe uma estatística muito grande que fala sobre essa questão de estar afastado dos pais naturais e a relação que isso traz com uma série de problemas. E aí vem uma questão super interessante em que a gente pensa assim, na hora que eu estava escutando e eu estava revendo tudo isso, me veio na cabeça o seguinte pensamento, tá, mas eu estou criando meu filho, eu sou uma mãe, eu estou criando meu filho e o pai natural dele não está aqui do lado por qualquer consequência que tenha da vida. E aí, cara, a gente entra no que a tua palavra fala, que Deus quer ser um pai para mim. Cara, toda aquela estatística, tudo aquilo fala sobre uma referência de pai. Que naturalmente a gente tem o pai que, enfim, que fez a gente, que cria a gente, né, o nosso pai natural. Mas essa referência, ela deixa de ser tão importante, e nenhuma dessas estatísticas existiriam dessa forma, se essas pessoas entendessem que, a despeito do pai natural delas, elas têm um pai celestial. Amém. E aí eu entendo o amor desse pai por mim, cara, e mesmo que eu tenha um pai super presente, que more comigo, que seja super presente na minha vida, eu entendo que o amor desse pai natural, ele ainda não é tão grande quanto o amor do nosso pai celestial. Vira e mexe, eu estou ali na geração nova, e lá conversando com os meninos da galera, eu faço sempre questão de falar isso para eles. E o João Vitor participa da galera. João Vitor é meu filho, né? E sempre que eu estou na galera, eu falo isso com eles. Sempre que a gente está falando de amor, eu falo, cara, eu amo muito meu filho. Eu amo muito meu filho. Eu daria minha vida pelo meu filho, assim, mas sem nem pensar. Mas eu sei que Deus ama mais do que eu. Deus ama o João Vitor mais do que eu o amo. Porque o meu amor ainda é condicionado à minha carnalidade, ainda é condicionado à minha capacidade natural. E o amor de Deus por ele não. Ele é incondicional, ele é ilimitado, ele é incompreensível. Então, o que a Nana estava falando, o que a Cherise falou, né? Quando a gente acha que a gente entendeu o amor de Deus, para e pensa mais um pouquinho, porque a palavra diz que ele é incompreensível para a gente. Então, toda vez que você achar que você entendeu o quanto Deus te ama, lê mais um pouquinho, pensa um pouquinho, até como é que era a propaganda, para um pouquinho, descansa um pouquinho, pensa mais um pouquinho. Porque se a palavra me diz que o amor dele por mim é incompreensível e eu chego à conclusão de que eu compreendi esse amor, tem alguma coisa errada. Eu não estou muito em acordo com o que a palavra está me dizendo. É claro que a nossa busca primária, principal, é justamente compreender o tamanho do amor dele por nós. E é justamente quando a gente entende que isso é incompreensível para mim, a gente começa a buscar algumas referências naturais para a gente tentar chegar perto desse entendimento, né? E aí, olha só, ele falou uma frase que eu achei absolutamente perfeita e que é excelente. E olha só, a fé é a melhor herança que nós, como pais naturais, podemos deixar para os nossos filhos, cara. E aí, quando eu vejo meu filho na geração nova, eu fico felicíssimo com isso. Eu fico, nossa, como é bom eu saber que o meu filho está ali entendendo desde tão cedo o tamanho do amor de Deus por ele. Amém. E eu não quero nem que ele tenha o meu amor por ele como referência, porque eu faço questão de deixá-lo ciente de que o meu amor por ele é grande demais, mas o de Deus é maior. Amém. Então, quando ele estava falando sobre as estatísticas, cara, me veio esse pensamento e dessa necessidade de entendimento. Que não interessa quais sejam as estatísticas relacionadas ao nosso a família natural, ao nosso pai natural, à nossa mãe natural, quando eu entendo que Deus está muito acima de tudo isso. E aí, a despeito de qualquer história de família que eu tenha, qualquer história de pai, carga que eu tenha de família, de um pai que foi presente, que não foi presente, que foi um bom pai, que não foi um bom pai, a despeito de tudo isso, eu sei que o meu Pai Celestial, Amém. ele está muito além disso. Então, não é porque o meu pai pisou na bola que o meu Pai Celestial também vai pisar, eu não posso usar essa referência. E aí, ele falou, olha só, eu tenho duas citações, uma delas eu vou só citar, que Marcos 14:36, Jesus veio nos trazer um nome diferente para Deus. Olha só, eu estava fazendo uma pesquisazinha ali rápida, e aí nessa pesquisa eu vi que no Antigo Testamento a gente tem mais de 20 referências diferentes com relação a Deus.
Existem mais de 20. Na verdade, tinham 36 e alguma coisa, mas alguma delas são nas versões hebraicas e tal. A Bíblia que nós usamos tem mais de 20 referências. Todas essas referências são relacionadas a um pai, são relacionadas a um relacionamento distante, um relacionamento desnivelado, um relacionamento de uma hierarquia onde eu tenho um pai superior, onde eu tenho um Deus superior e eu estou aqui embaixo olhando para ele com uma distância que eu preciso respeitar. E aí Jesus vem para a gente no Novo Testamento. Jesus, no Getsemane, pela primeira vez, ele chama Deus de pai. E ele fala, Abba, meu pai, se possível afasta de mim esse cálice. No Getsemane é a primeira vez em que a gente escuta Deus, que a gente vê Deus sendo chamado de pai. E aí a parte que eu trouxe para vocês, em Romanos 8,15, Paulo diz assim, ó, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Jesus chega no Getsemane, ele mostra para a gente Deus como nosso pai, e Paulo faz questão de reafirmar isso. Fala, ó, ele é o nosso pai, nós passamos a ser filhos, e foi por causa dele. Foi por causa da obra que ele fez. Amém. E aí eu só anotei aqui no final, cara, que é muito importante, que eu preciso entender que tudo que um dia me afastou, no Antigo Testamento, aquelas referências que traziam aquela separação, tudo aquilo em Jesus foi retirado. Toda aquela distância que havia em Jesus, aquilo foi extinto. Jesus me trouxe para perto de Deus novamente. Jesus, e é através de Jesus que eu volto a ser família, que eu volto a ser parte. E Ele quer, gente, o mais importante que eu acho que a gente não pode deixar nunca de referenciar na palavra do Mendes, em todas as vezes que a gente fala de Deus nosso Pai, é que Ele quer ser nosso Pai. Amém. Ele quer ser nosso pai. Não é alguém que está me empurrando para ele e ele falando, tá bom, eu aceito esse menino aqui. Não é isso. Ele quer ser nosso pai. Foi o plano dele que Jesus viesse e trouxesse essa proximidade de novo para a gente. Amém? Amém. Ele nos adotou, né? É isso aí. Foi decisão dele. Isso é maravilhoso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que ouviu? Sim, senhor. Te dou uma oportunidade. Obrigado, irmã. Algumas coisas, né? Eu fico pensando, eu vivi isso, né? Meu pai morreu, eu tinha 13 anos, então referência de pai para mim foi muito distante. E quando a gente fala sobre a questão da paternidade de Deus na nossa vida, né? A gente fala tanto sobre a importância da gente entender o quanto nós somos amados por Ele. Mas aqui na Nova a gente busca em tudo que a gente faz trazer para a praticidade da nossa vida. Por que é tão importante a gente entender o quanto que nós somos amados por Deus? Por vários motivos. Estreitar o nosso relacionamento com Deus. Enquanto a gente ainda vê, cara, essa falta de discernimento de antiga e nova aliança, que é muito ainda, infelizmente, pregado em muitas igrejas, essa falta de discernimento leva a cristãos, filhos de Deus, a ainda verem Deus como um juiz. Então, se eu vejo Deus como juiz, eu corro dele ao invés de eu correr para ele. Então, tem essa questão, né, da gente, primeiro, entender que Deus não é mais um juiz, Ele agora é o meu Pai. Eu nasci dele, João 1, capítulo 1, já fala, né, aqueles que creram no seu nome, Ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós nascemos de Deus, a palavra fala, não nasceu de carne, não nasceu de sangue, nasceu de Deus. Então, fomos adotados, porém somos legítimos, porque nascemos dele. Então, isso é poderoso demais. Então, isso estreita meu relacionamento com Deus. E, além disso, isso transforma quem eu sou. Porque, gente, a coisa mais fácil que tem para nós, seres humanos, tive uma infância traumática com meus pais. Não vou ser isso de forma alguma para os meus filhos. O que eu faço? Eu compenso, na verdade, em outra área.
eu termino sendo extremo em outra área para o meu filho também. Meu pai era muito rígido comigo. Aí, o que eu faço com o meu filho? Eu não disciplino ele. E quando eu falo em disciplinar, é aconselhar, assim como o nosso Deus faz com a gente. Nosso Deus, ele não manda enfermidade, ele não manda falência para nos ensinar. Ele nos deu a palavra dele para nos ensinar. Então, se eu preciso aprender sobre ser um bom homem, ser uma pessoa de caráter, ser um bom administrador dos meus recursos, Deus não vai trazer falência na minha vida para eu aprender sobre isso. Ele me deu a palavra dele para eu aprender sobre isso. Então, um bom pai, para ensinar o seu filho, conversa com o seu filho, né? Então, tem essa diferença. Meu pai era muito rígido, então eu não disciplino meu filho, não ensino para o meu filho o certo e errado, né? Então, a falha do ser humano que ainda está nesse processo de transformação, se a gente não tem uma revelação do nosso Deus como Pai e passa a olhar para Ele e ver nele como Ele se comporta comigo, eu vou sempre deixar uma ponta solta na criação dos meus filhos. E a gente entender esse amor incondicional de Deus, entender a liberdade que Ele me deu para que eu, com Ele, através dEle, eu aprenda o que é bom para mim, ter essa maturidade dEle, de ouvir do Espírito dEle me dizendo o que é bom e o que não é. Essa é a educação que o nosso Pai nos dá, né? Então, voltando, por que a importância, né? Por que é tão importante essa palavra que o Mendes trouxe para a gente? Porque nos aproxima do nosso Pai e nos torna homens e mulheres melhores uns para os outros, para a nossa família. Amém? Amém. Meu Deus. Olha que coisa poderosíssima, cara, que você falou agora, que você lembrou a gente. Nós viemos dele, nós já somos filhos, né? O que Jesus fez foi uma reaproximação, né? Ele restituiu, aí eu lembro de novo da palavra do Mendes, que ele fala sobre a parábola do filho pródigo, que existe uma confusão muito grande achando que a parábola é sobre um filho que retorna, mas na verdade a palavra é sobre um pai amoroso, cara. Sobre um pai amoroso que, embora o filho tenha tomado uma decisão ruim, o pai continua com ele ali no coração. E é isso, houve um período de afastamento em que o pecado nos afastou do pai, e Jesus, o que ele veio foi restaurar, foi restituir uma paternidade que na verdade sempre existiu, que estava separada por... Nós éramos pródigos, o homem foi pródigo durante muito tempo, foi um filho pródigo durante muito tempo, também por decisão própria, por um exercício errado no livre-arbítrio, e Jesus ele vem para restaurar isso. Eu até tinha feito a anotação de que Jesus fez o que na parábola do filho pródigo, ele estava, na verdade, dizendo o que ele faria, né? Ele estaria ali para restituir, como o pai veio e restituiu o anel que dá autoridade ao filho. Ele veio restituir as vestes do filho como filho, veio restituí-lo de volta para a família. Ele fez isso para a gente, através dele, né? A gente conquistou tudo isso. Ele veio nos reaproximar do pai, uma coisa que já era nossa. Nós já éramos filhos. Jesus veio nos reaproximar e nos restituir essa filiação, né? Amém. Amém, amém. É isso. Maravilhoso, gente. A terceira palavra é o que a graça fez com a gente. Mendinho. Vou ter a honra de comentar, né? Sim. É uma honra para você eu estar comentando essa palavra. É uma brincadeira interna nossa, gente. Mas, cara, não sei vocês, mas parece que tem uma unção aqui nesse lugar, né, cara? Algo especial, né? Cara, abre seu coração, tá saindo vida daqui desse lugar, cara. Amém. Vida para sua vida, para sua família, né? E, gente, a palavra da Nanda é incrível, vale a pena assistir de novo, vale a pena ver de novo. E é interessante que essa palavra é o que a graça fez com a gente. Deu um empate técnico, né? Na hora de escolher ter um empate técnico entre o que a graça fez com a gente e descomplicar para avançar. Essas eram as duas palavras mais votadas. Mas eu achei interessante que esse empate técnico era para ser, cara. Porque o que a graça fez com a gente, na verdade, ela descomplicou a nossa vida para avançar. Uhum. Então, ela traz uma série de pontos e vale a pena, sei lá, se assistir. É incrível, porque
a graça, ela descomplicou a nossa vida. Ela abriu a nossa vida livre de tradições, livre de mimimi, livre do foco no homem, mas o foco em Jesus. A gente carrega da nossa bagagem, muitas pessoas que vieram para Nova, que já frequentaram outras igrejas, trazem uma bagagem de tradições, do que pode, do que não pode fazer. E tem coisas que não, às vezes não estão nem na palavra, né? Não é nem só do legalismo da antiga aliança, mas coisas que a própria igreja criou com uma série de regras e mandamentos locais daquela igreja, né? E a graça, ela veio zerar. Ela falou, não é sobre o que você faz, é sobre o que Jesus fez por você. Não é sobre o quanto você o ama, é quanto sobre Ele te amou. E quando você sabe o quanto Ele te amou, e não é só saber, é algo revelado no seu coração, é como não é um entendimento simplesmente, cara, é algo que entra aqui no coração, que quando entra, cara, não sai mais. Eu sei que o meu Pai me ama, eu sei que meu Deus me ama, Ele também é meu Deus, Ele também é o meu Senhor, mas Ele é o meu Pai. Não depende de mim, depende dele. E a Nanda trouxe uma série de pontos, gente, que são 10 pontos incríveis. E eu vou comentar cada ponto que eu comentar vai demorar uns 20 minutos, tá? Brincadeira, gente, vai ser bem rápido aqui, cara. Porque eu faço, cara, questão de falar, vá assistir essa palavra de novo, que está muito sinistra. Mas, gente, primeiro ponto, o que a graça fez com a gente? Eu mudo. Você pode falar assim, eu mudo? Eu mudo. Ponto número 2, a minha saúde muda. Ponto número 3, o meu relacionamento com Deus muda. 4, o meu relacionamento com as pessoas mudam. Quando a graça entra na minha vida, ponto número 5, a forma com que eu trabalho muda. Eu sei que Deus provê na minha vida. Eu estou trabalhando, mas eu sei que Ele é meu provedor. Amém, gente? Eu sei que Ele cuida de mim. As minhas crenças mudam. Meu Deus, eu creio, eu não sou mais um fracassado, um perdido, um miserável, um pobre coitado. Eu sou um vencedor em Cristo, porque Ele me fez ser vencedor, amém? Se você acha que você é um fracassado, você vai agir como um fracassado, na verdade. Mas se você age como um vencedor, porque você sabe que você é um vencedor, você vence. É isso aí. Ó, meu casamento muda. Meus relacionamentos mudam, né? Meu casamento muda. Ponto número 8, os meus filhos mudam. Número 9, voltamos a sonhar. Meu Deus. Amém. E 10, eu recebo um propósito. Cara, deixa eu repetir cada um deles e eu quero que você repita comigo, porque através, hoje, eu profetizo na vida de cada um aqui, Amém. cara. Quando você falar essas palavras, existe poder no que você está falando. E Amém. no nome de Jesus, Amém. é um poder que vai mudar você de dentro para fora. Não de fora para dentro, mas não é algo que eu me esforço para fazer com esforço e muita oração e muito jejum e esforço e suar, acordar de madrugada. Não. Cara, recebe essa palavra, confia e descansa no Senhor. Vamos repetir, gente. Ponto número 1. Eu mudo. Eu mudo. Aleluia. Minha saúde muda. Minha saúde muda. Em nome de Jesus, pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Amém. Ponto número 3. Meu relacionamento com Deus muda. Meu relacionamento com Deus Aleluia. muda. Meu relacionamento com as pessoas mudam. Meu relacionamento com as pessoas muda. Aleluia. A forma com que eu trabalho muda. A forma com que eu trabalho muda. Minhas crenças mudam. Minhas crenças mudam. Sei que eu sou mais do que vencedor. Sei que eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Meu casamento muda. Meu casamento muda. Para quem ainda não é casado, receba aí pela fé. Amém. De repente a varoa ou o varão que você está esperando já tá, mudou porque Deus está trazendo agora. Aleluia, receba. Ó, meus filhos mudam. Meus filhos Mesma mudam. coisa, quem aí quer ser pai e tal, quem quer ser mãe, Deus está provendo, amém? Receba aí no tempo certo. Voltamos a sonhar. Voltamos a Gente, sonhar. quem quer sonhar aqui, quem já não se viu com sonhos perdidos, pisoteados pela vida. A gente, quando é criança, sonha, né? Parece que a idade vai chegando, a gente vai sendo pisoteado pelos boletos. Pela opressão do boleto, opressão do pagamento, opressão do trabalho, da faculdade.
Espírito do boleto está repreendido, gente. Amém. Não, os boletos chegam, mas a gente tem condição de pagar, amém, gente? Cara, Amém. volte a sonhar, receba pela graça, a direção de Deus para a sua vida. Amém. Volte a sonhar, Amém. Deus tem planos para você. Amém. Amém? Ponto número 10, eu recebo um propósito. Aleluia. Aleluia. Receba, cara, descubra o propósito que Deus tem para a sua vida. São propósitos, planos de bênçãos, não de mal, a fim de que vocês tenham o fim que vocês desejam, cara. Amém? Amém. Uau. É isso aí. Alguém tem algo para comentar sobre essa palavra, sobre o que o Mendes falou? Para complementar? Eu vou ter sempre algo para comentar. Mas fala alguém aí. Mas, Reese, you want to say something? I think sometimes if we're not careful, everything that we just heard, we can think that we still have to do something to make that happen. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, tudo isso que a gente ouviu, a gente quer fazer algo, senão aquilo não acontece. Even though it says what grace did for me, Mesmo que fale o que a graça fez por mim, sometimes by the time we start to do something, it becomes what grace and I do. aí quando você começa a tentar fazer algo, se torna o que a graça e eu estamos fazendo juntos. And for some people, it's a little more difficult based on the background they come from. E para algumas pessoas isso é mais difícil dependendo do histórico delas. And if you've been here for any time, you know our job is to believe and to love. Se você já está aqui um tempinho, você sabe que o nosso papel que a gente tem que fazer é apenas crer e amar. And it's grace that transforms. E é a graça que transforma. É isso. So even while we were listening to this, Então, mesmo enquanto a gente está escutando isso, sometimes we can still be in a checklist mindset. às vezes a gente está fazendo uma listinha na nossa mente. Oh, I need to call this person and apologize, Ah, eu preciso ligar para essa pessoa e pedir perdão. which is good if the Holy Spirit is leading you to. O que é algo bom, se é o que o Espírito Santo está te direcionando a fazer. But if you're the one trying to make something happen, Mas se você é quem está tentando fazer algo acontecer, that's the opposite of grace. isso é o oposto da graça. And we can be free to let the Holy Spirit lead us in what grace has done for us. E a gente pode ser livre para deixar o Espírito Santo nos guiar no que a graça fez por nós. Amém. É isso. Uau. Quarta palavra. A minha parte eu já fiz. A minha parte já fiz, graças a Deus. O Ray vai comentar um pouco dessa palavra do JP. Essa palavra, a gente já começou rindo nessa palavra, né? Bem Tudo a nessa cara. igreja é divertido, né, gente? Porque o evangelho é uma alegria, né? Uhul. O evangelho são É boas isso. notícias. Aquilo que Jesus fez por nós é para nos trazer vida e vida em abundância. Cara, crente chato, mal-humorado aqui nessa igreja não tem vez, cara. Amém. Podemos ouvir um amém? É impossível, né? Se entrou viver... chato, vai descomplicar e vai Pois ficar é, legal. Pois é impossível a gente viver uma vida com Jesus e não ser feliz, né? Apesar das circunstâncias, né? Isso aí. E esse tema, a minha parte eu já fiz, graças a Deus. Isso foi até uma piada interna também da dona Dalva. Você está assistindo a gente, um beijinho para você, dona Dalva, mãe do nosso querido Dino. E ela falou lá no grupo da igreja uma vez, a gente estava brincando e tal, ela já falou, olha, a minha parte eu já fiz, graças a Deus. Ela tinha vendido uma rifa. Ela A gente vendeu estava uma rifando rifa. uma Foi. boneca. Eu já Ela- comprei minha rifa, a minha parte eu já fiz, graças a Deus. E Pronto, virou virou. uma piada interna nossa, né? A gente sempre brinca com isso. Mas o graças a Deus, né? Que a gente acho que não tem um ser humano, acho que até não crente, às vezes fala isso, né? Às vezes a pessoa nem crê em Deus, ela crê, mas ela fala isso, graças a Deus, não sei o que aconteceu na minha vida, né? E essa palavra, né, a minha parte eu já fiz, graças a Deus, ela tem tudo a ver com cristianismo, gente.
Meu Deus, a dona Dalva foi inspirada pelo Espírito Santo. Dona Dalva, let me tell you something. Não foi carne nem sangue que te deu essa inspiração. Foi o próprio Deus que te inspirou a falar isso naquele momento, porque eu já fiz a minha parte, graças a Deus. É tudo sobre o cristianismo. Aquilo que a gente fez graças a Ele. E o que a gente fez no cristianismo foi crer. E crer foi um dom dele. Meu Deus do céu. A minha parte eu já fiz graças a Deus. E o JP, nessa palavra, ele começou com uma base explicando para a gente que nós somos povo da nova aliança. Gente, a gente fala isso quase todo domingo. Porque a nossa cultura brasileira, ela veio com essa carga de penitência muito... O povo brasileiro foi colonizado por portugueses, né? Tem uma estatística de que... Um dado, na verdade, não uma estatística, mas um dado de que 25% a 30% dos portugueses que colonizaram o Brasil eram judaizantes. Então, a gente recebeu essa cultura de penitência muito grande. Essa falta de discernimento de que existe na Bíblia um tempo antes e depois de Jesus faz uma grande confusão na cabeça do crente. Gente, nós somos cristãos porque nós nascemos de Cristo, amém? A nossa vida começa a partir de Jesus. O nosso relacionamento com Deus começa a partir de Jesus. O nosso entendimento sobre relacionamento com Jesus, com o Pai, com o Espírito Santo, vem a partir de Jesus. O Antigo Testamento, a gente estuda, a gente vê que ali Deus ele está declarando o que ele iria fazer em Cristo. Ali conta a história da humanidade, por que as coisas aconteceram, como que aconteceram e o que levou a Deus a restaurar esse relacionamento com o homem, como ele fez isso, né? Então o JP, ele falou bastante sobre a questão de como as coisas funcionavam na antiga aliança. Na antiga aliança, as coisas funcionavam mediante ao esforço humano. E é importante ressaltar que a antiga aliança é a aliança da lei, os 10 mandamentos. Todo mundo já sabe sobre os 10 mandamentos. Amém, gente? 10 mandamentos, as tábuas, os 10 mandamentos que Deus deu para Moisés. E tem uma penca de crente, uma pá de crente, que é super apegada a essas leis e não para pensar que se fosse da vontade de Deus, desde o princípio da criação, que o homem vivesse focado em cumprir regras e mandamentos, ele teria dado essa lei a Adão. E de Adão até esse momento com Moisés, Deus agiu em graça com o povo. Em todo o tempo, já começou Caim matando o irmão dele. Deus não matou Caim. Na verdade, Deus foi gracioso com Caim, fazendo uma marca na testa dele para que ninguém matasse Caim. Olha isso parece um Deus mau. Olha a graça que ele exerceu com Caim, né? Então, a gente não para pensar nisso também, né? E é importante notar que Deus, ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Qual o propósito da lei? Por que Deus deu os 10 mandamentos, que é o miolo da lei, gente? E se vocês estudarem o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, vocês vão ver que os 10 mandamentos é o miolo da lei. No Pentateuco, são 613 leis, contando com as 10. A gente sempre fala isso para que você entenda o peso dessa antiga aliança, dessa lei que Deus deu ao homem. Então, qual foi o propósito dessa lei? Primeiro, para que o homem entendesse tudo que estava fazendo de errado, porque o homem não tinha discernimento nenhum de certo e errado. Então, Deus ali, naquela lei, ele estava mostrando tudo para o homem, o que havia de errado com o homem, ensinando como o homem deveria se relacionar um com o outro e se relacionar com Deus, e para o homem chegar no fim de si mesmo, vendo que é impossível, Deus, eu te agradar e viver isso tudo que você gostaria que eu vivesse sem um Salvador. Deus, eu preciso de um Salvador. Então, tudo na lei era sobre seguir regras e mandamentos. E como o JP falou, e para você seguir regras e mandamentos, você não precisa de fé. É como leis de trânsito. Cara, todo mundo sabe que acendeu o farol vermelho, você não pode passar. Então,
você não precisa de fé. Você não precisa crer. Pô, falaram que... Mas será mesmo? Se eu passar pelo sinal vermelho, será que vai dar problema? Você não precisa de fé. Está falando, está ali a regra, você segue. E na antiga aliança era isso. Estava ali a regra, eles tinham que seguir. Eles viam... Deus falou para ele, você segue, você é abençoado. Você não segue, você é amaldiçoado. Você não precisava de fé, você precisava de esforço. Né? Em Deuteronômios, eu pedi para colocar aí Deuteronômios 26, 16, diz: o Senhor, o seu Deus, lhes ordena uma ordem hoje, que sigam esses decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, o povo na antiga aliança tinha que, com todo o seu esforço, buscar cumprir todas aquelas leis. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era tudo sobre o esforço humano em conseguir viver segundo o padrão moral de Deus. Na nova aliança é o oposto. A gente saiu de cena e entrou Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora não é mais sobre o que eu e você fazemos, é sobre o que Ele fez por nós. E na nova aliança, na antiga era Deus falando, você tem que fazer isso, isso e isso para eu te abençoar. Na nova aliança eu vou fazer. Era um compromisso. Deus, Ele fez uma aliança e Ele se comprometeu, Ele tomou isso para Ele. E Ele se comprometeu a abençoar o homem, a restaurar o homem. E a gente vê isso lá em Hebreus 8, 10 e 12, que eu pedi para passar aí também. Olha aqui que está escrito, gente. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias esses? Os dias de Jesus. Diz o Senhor, imprimirei as minhas leis. Quem vai imprimir, gente, na nossa mente? A gente? Deus. Próprio Deus vai imprimir as suas leis na nossa mente e as escreverei em seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tudo eles, vocês estão vendo? Eu imprimirei as minhas leis, eu escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus. Amém. E eles serão o meu povo. Amém. Versículo 11. E não serei jamais, e não ensinará jamais a cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Ele se apresentará, Ele se apresentou a nós em Jesus. Amém. Aleluia. Desde o menor até o menor. Até o maior. Até o maior. Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Aleluia. Meu Deus. Amém, Essa é a aliança Jesus, que Deus obrigado, fez com a Pai. gente. Por causa do sacrifício de Jesus por nós, Ele pode dizer, eu agora, por causa do sacrifício de Jesus, eu vou fazer isso tudo na vida de vocês, eu vou restaurar vocês, eu vou imprimir a minha vontade na mente, no coração de vocês. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo e eu usarei de misericórdia por causa do sangue de Jesus, eu usarei de misericórdia com a sua vida e dos seus Aleluia. pecados eu jamais me lembrarei. Aleluia. Por que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados? Porque o salário do pecado era a morte e Jesus morreu. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. E aí entra a nova aliança, e aí qual é a nossa parte que a gente já fez, graças a Deus? Vamos lá, 1 João Crer. 3, 23. Esse é o meu mandamento, que agora o mandamento, quais as leis da nova aliança agora, que a gente vê no Novo Testamento? Gente, procura aonde estão as leis da nova aliança no Novo Testamento. Nós somos povo da nova aliança, nós nascemos e relacionamos com Deus por causa do sacrifício de Jesus. Estou perdendo o ar. Nós somos povo da nova aliança. E quais as leis da nova aliança? Estão aí, ó. Este é o seu mandamento, que creiam no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Quem aqui Aleluia. crê em Jesus, gente? Deixa eu ver. Aleluia. Então a gente pode falar o seguinte: a minha parte eu já fiz, graças a Deus.
Aleluia! Amém. A nossa parte a gente já fez, graças a Deus. E graças a Deus, por que graças a Deus? Efésios 2:8. Pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé. E isso não Vem de vocês. vem de vocês, é um dom de Deus, Deus. meu Deus. Até a fé que a gente tem para crer que Jesus morreu por nós e nos tornar filhos, pagar os nossos pecados, nos juntar de volta com Deus, até essa fé que a gente tem para crer nele, foi ele que nos deu. Amém. Então a gente precisa, na nova aliança, crer e amar. Se você está crendo, meus queridos, let me tell you something. A sua parte você já fez, graças a Deus. Amém. Uau. Muito bom, né, gente? Para a gente finalizar, a última palavra é a do Ray, maduros demais para voltar atrás. O que significa isso, né? O que significa a gente estar maduro demais para voltar atrás? A Cherise vai falar um pouquinho sobre ela. And this is difficult because there's so much to talk about from this message. É difícil porque tem muita coisa para falar dessa palavra. But first, I don't know if you guys know how difficult it is to have 5, 6 preachers up here and to stay on time. Eu não sei se vocês sabem quão difícil é ter 6 pregadores aqui e estar no tempo certinho. So you guys are doing a great job. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho. So I get to talk about too mature to go backwards. Então eu vou falar sobre ser muito maduros para voltar atrás. And the first thing I thought about with this title, E a primeira coisa que eu pensei com esse título, I can just preach from just the title. eu posso pregar só com esse título. This title really has a style of the Apostle Paul. Esse título tem o estilo do apóstolo Paulo. So Ray was teaching very much with the style of the Apostle of Grace. Então o rei ele estava pregando muito no estilo do apóstolo da graça. The Apostle Paul was always affirming to the people in the letters who they were. O apóstolo Paulo ele estava sempre afirmando para as pessoas nas cartas dele quem vocês são agora. And depending on what lenses you are wearing, E dependendo da lente que você está usando, if you are using the lenses of grace, se você está usando a lente da graça, you can receive a totally different revelation você pode receber uma revelação completamente diferente than if you are looking through the lenses of the law. do que se você estiver olhando pelas lentes da lei. A teacher who is very legalistic Um professor que é muito legalista may use this title saying you are too mature to go backwards. pode talvez usar esse título para falar você é maduro demais para ir para trás. What's wrong with you? Qual é o seu problema? You should be ashamed of yourself. Você tem que ter vergonha de você mesmo. But that's not what this is. Mas não é o que é isso. This is just a reminder of who you are. Isso é um lembrete de quem você é. When I was a little girl Quando eu era criança and my mother would leave the house, e a minha mãe saía de casa, sometimes she would leave a to-do list for me. às vezes ela deixava uma listinha de coisas para eu fazer. Wash the dishes, Lavar a louça, mop the floor, passar pano no chão, clean the bathroom, limpar o banheiro, clean your bedroom. limpar o seu quarto. My mom doesn't make this list today. A minha mãe não faz essa lista hoje. I'm too mature to go backwards. Eu sou muito madura para voltar atrás. And that's not a punishment or an insult. Isso não é uma punição ou um insulto. I'm an adult. I'm mature. Eu sou adulta, eu sou madura. So it's not saying what's wrong with you. You're too mature for that. Então não é falar o que está de errado com você, você é maduro demais para fazer isso. But as people of the New Testament, Mas como pessoas do Novo Testamento, we have the Holy Spirit living on the inside of us. nós temos o Espírito Santo habitando em nós. We don't need a checklist Nós não precisamos de uma listinha de coisas para fazer. where the checklist said, don't kill. Quando a lista diz não mate, The Holy Spirit in us says, don't even be mad at them. o Espírito Santo fala, nem fique com raiva deles. So we don't want to go backwards Então a gente não quer voltar atrás to being immature children. para ser crianças imaturas. We want to move forward and be led by the Spirit.
A gente quer ir para frente, a gente quer avançar e ser movidos pelo Espírito. As Ray just mentioned, Como o rei acabou de falar, he's written his laws on our heart. ele escreveu as leis dele no nosso coração. And grace takes us further than the law ever could. E a graça, ela leva a gente a avançar muito mais do que a lei conseguiria fazer. Where the law, it was good. The checklist was good, A lei era boa, a listinha de coisas para fazer era boa, but it didn't make you good. mas ela não fez você ser bom. Where the law said, don't cheat on your spouse, Quando a lei diga não traia o seu marido ou sua esposa, grace will show you how to best love your spouse individually. a graça vai mostrar como você vai amar melhor o seu parceiro. So grace leads us to a place of maturity, Então a graça nos leva a um lugar de maturidade, a place of completeness, um lugar onde a gente é completo, where we're not missing anything, onde nada está faltando, we're not lacking anything. nada está faltando. Ray mentioned in this message O Reinaldo falou nessa palavra that natural maturity, que a maturidade natural it takes time. leva tempo. When I first came here, Josie was pregnant with Olivia. Quando eu cheguei aqui na igreja, a Rose estava grávida da Olivia. And I've been here about 3 years now, and I've seen Olivia grow up with time. E faz 3 anos que eu estou aqui e eu tenho visto a Olivia crescendo com o tempo. And it's a beautiful thing. E é lindo. Spiritual maturity doesn't follow that pattern always. Mas a maturidade espiritual nem sempre segue esse padrão. There have been people who have come, they've sat in a chair for 20 years in a church, Tem pessoas que às vezes elas vieram e elas sentaram numa igreja por 20 anos. they are the most fragile, difficult people you will ever meet. Elas são as pessoas mais frágeis e difíceis que você vai conhecer. They cause drama with anyone who comes around them. Elas criam drama com qualquer pessoa que está perto. You must handle them a specific way, Você tem que ter um jeitinho de cuidar delas. or they will leave the church. Ou elas vão sair da igreja. They will take their drama to the next church. E elas vão levar o drama delas para a próxima igreja. And they always lose the opportunity to develop. E elas sempre perdem a oportunidade de se desenvolverem. Development happens in uncomfortable situations. E a gente se desenvolve em situações desconfortáveis. And we're too mature to go backwards. E nós somos muito maduros para voltar atrás. God uses the people around us to help us develop in the fruit of the Spirit. Deus usa as pessoas que estão em volta de nós para nos desenvolver nos frutos do Espírito. So that person who gets on your last nerve, Então, aquela pessoa que mais te irrita, they might just be a grace gift from God to help you develop. talvez ela seja um presente de Deus na sua vida para que você se desenvolva e avance. It's an opportunity for development. Amen? É uma oportunidade para avanço, amém? So, natural maturity takes time. It follows this pattern. Então, a maturidade natural, ela leva tempo, né? Tem esse padrão, leva tempo. But spiritual maturity comes from a revelation of the grace of God Mas a maturidade espiritual vem de uma revelação da graça de Deus and an understanding of his finished work. e entendendo o trabalho finalizado dele na cruz. So there can be somebody in the church who's been here 6 months, Então, pode ser que tenha alguém aqui na igreja que está aqui há 6 meses, but they've got this revelation. mas eles têm essa revelação. They understand that faith comes by hearing and hearing the words of Jesus. Entenderam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Jesus. And they can mature much more quickly E eles podem amadurecer muito mais rápido than the person who sits in the chair for 20 years with their drama. do que aquela pessoa que senta na igreja por anos com um drama. And there's grace for both people. E tem graça para as duas pessoas. God loves them both the same. Amen? Deus ama os dois da mesma forma, amém? So we are too mature to go backwards. Então nós somos muito maduros para voltar atrás. And I'll end with that, or I'll keep going. E eu vou finalizar aqui, senão eu vou continuar indo. Meu Deus, por favor, continue. Meu Deus do céu. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado por essas palavras. Obrigado, Espírito Santo, pelo que você está falando já no coração de cada um. Obrigado porque esse ano o Teu Espírito tem nos transformado, Pai.
cada vez mais a sua imagem e semelhança, Paizinho. Obrigado, Pai, porque podemos vir a errar, mas nós temos certeza do teu perdão, do teu amor por nós, que nos transforma e faz com que a gente seja melhor a cada dia, Pai. Obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, Pai. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que habita em nós, porque é Ele que nos ajuda, que nos aconselha, que nos direciona, que nos liberta, que fala aos nossos corações, que mostra pra gente, Pai, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Obrigada, porque agora somos filhos maduros, livres, que sabem quem são, que conhecem o teu amor. Obrigado, Paizinho, pela revelação de quem você é. Obrigada, Jesus, porque você veio revelar quem Deus sempre foi. E esse amor tão grande, Pai, que você tem por nós. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por tudo que você ainda vai fazer na nossa vida. Que o Senhor continue trazendo revelação do alto ao nosso coração, à nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia mais nós possamos mergulhar nesse oceano tão gigantesco que é a tua graça, que é o teu amor, Pai. Que nós possamos receber cada dia mais revelação do alto, Pai. De quem você realmente é. De quem nós realmente somos. Do que você fez por nós, do que nós podemos através de você, Jesus. Obrigada pelos milagres, obrigada pela tua presença, obrigada pelas curas, pela restauração. Obrigada, Jesus, porque você transforma o nosso choro em alegria, Pai. Obrigada, Jesus, porque você traz a nós a tua paz, que excede todo entendimento. Obrigada porque você é o nosso provedor, o nosso El Shaddai. Obrigada porque você é o nosso Jeová Jireh, Pai. Aquele que provê tudo o que a gente precisa, Pai. Seja lá o que você precisa essa noite, essa tarde, Jesus tem para você. Jesus tem para você. Ele é a resposta. Ele é tudo o que você precisa. Que cada dia mais vocês recebam essa revelação do amor do Pai e vocês saibam que Ele cuida de vocês. Que Ele não vai te deixar faltar jamais, nunca. Enquanto você confiar que Ele te ama, Ele irá te mostrar. Através de curas, através de provisão, através de uma transformação, através de uma cura de uma alma, de uma libertação de um vício. Ele vai te mostrar que Ele te ama. Obrigada, Pai, mais uma vez por essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se levantar, dar uma salva de palmas a Jesus.